Hoje a gente vai falar de projeto pessoal, que não tem com esse nome no texto nosso de origem, que é o texto da Joana de Ângeles, do livro Plenitude, do capítulo de autocura. Mas ela fala lá, em algum momento, que é fundamental, é necessário que o doente, ou aquele que está em sofrimento, se veja no futuro saudável e fazendo alguma coisa que ele goste, que ele tenha interesse, que ele tenha alguma ligação afetiva com aquilo. Como é que a gente está se vendo no futuro? Se é que a gente está se vendo no futuro. Vamos ver se a gente está se vendo no futuro? Tem um companheirinho ali com a camisa do Botafogo. O Botafogo perdeu ontem. Eu sei porque eu sou botafoguense. Mas ele veio com a camisa do Botafogo porque ele está vendo o Botafogo campeão no final do campeonato. É ou não é? Então, pode ser que nesse momento o nosso time tenha perdido. Pode ser que nesse momento a gente tenha um diagnóstico complicado, que nesse momento a gente tenha uma situação familiar complicada, que nesse momento, como a gente costuma dizer, que não é realidade, mas a gente costuma dizer assim, a gente tenha perdido alguém, tá? Mas, como a gente está vendo o futuro? Esse momento da perda é um momento. Então, às vezes a gente fica enjoado com o jogador de futebol, né? Quando está saindo do campo, que o time perdeu, e aí o repórter vai dizer para ele, e agora? Agora a gente vai trabalhar, não é isso que eles dizem? Mas sabe por que não trabalhou antes? Não é? Mas é isso mesmo, trabalhar, aprender com os erros, não é? Quando o time perde, certamente, o técnico pega lá o filme da partida e bota para eles verem, para ver aonde foi o erro, para da outra vez tentar não errar a mesma coisa, no mesmo lugar, do mesmo modo. E trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar o espírito para o quê? Para reverter aquele quadro. Então, como Joana diz, é fundamental que a gente se projete no futuro curado, saudável, com as coisas bem resolvidas, tendo uma vida legal. E aí eu vou perguntar para vocês, como você se vê daqui a um ano? Tá vendo? Não vê nada, né? Daqui a 5. Como a gente vai ver na próxima conversa, o pensamento é a matriz de tudo que existe, de tudo que acontece. Então, hoje, algumas coisas são presentes para nós. Por exemplo, o ventilador de teto, a cadeira de plástico. Mas em algum lugar do passado, que nem naquele filme, né? Em algum lugar do passado, essas coisas não eram presentes. Elas foram pensadas no futuro. Então, alguém pensou em construir uma cadeira de plástico e um ventilador de teto. Pensou, desenhou, projetou, planejou, pensou nos materiais, correu atrás de patrocínio, foi aprender o que ainda não sabia, desenvolveu técnicas que já existiam antes para adequar a sua ideia. Então, hoje, a cadeira de plástico e o ventilador de teto são presentes, mas começaram sendo pensamento. Então, se eu não pensar na minha vida no futuro, daqui a um ano, daqui a 5 anos, adivinha o que vai acontecer? No lucro,
no lucro não acontece nada. É difícil até não acontecer nada, mas não acontece nada de bom. Por quê? O que é bom precisa de energia para nascer, para gerar, para vir à luz, né? Precisa de energia, precisa de vigor, precisa de empenho, de dedicação, de busca, de trabalho. Então, se eu quero que a minha vida esteja no futuro melhor do que está hoje, eu preciso de um projeto. Se eu quero que na minha vida aconteça uma coisa legal, ou que ainda não aconteceu, ou que há muito tempo não acontece, eu preciso planejar. Eu preciso de um projeto, porque senão não vai acontecer. Fica naquele tempo verbal, que eu não me lembro muito bem, se a professora de português aí me ajuda, né? Porque no meu tempo parece que era pretérito do futuro, não é isso? Eu queria que meu amor voltasse, eu queria conhecer alguém, eu queria tanto ir a Portugal, minha família veio de lá. Eu queria aprender a usar computador, deve ser tão bom. Eu queria arrumar um trabalho para ganhar um dinheirinho, para sair do miserê. Eu queria melhorar da saúde para poder aproveitar um pouco mais e tal. Então, quando a pessoa... Tinha até um personagem do Jô Soares, né? Que era justamente um português, que falava, querias, mas não te dou. Não é isso? Então a vida não nos dá essas coisas de mão beijada. Porque Deus é um bom educador. Ele não é como a maioria dos pais ainda estão nesse problema, né? De um menino não faz nada certo, não estuda, não mantém as suas coisas organizadas, não toma banho, não avisa a hora que vai chegar. E no final o que ele ganha? Tudo. Tudo isso o céu também, né? Quer dizer, Deus não trabalha assim. Para que coisas boas aconteçam na nossa vida, nós precisamos trabalhar para isso, nos esforçarmos para isso, usarmos o que Ele nos deu, porque Ele nos deu ferramentas para a gente usar para fazer acontecer a nossa saúde e a nossa felicidade. Ele nos deu o pensamento, a vontade, a sensibilidade, o amor. São potências divinas em nós, para a gente usar, para fazer as coisas acontecerem. Então, para que as coisas aconteçam, tem que ter um projeto. Se a pessoa quer uma casa, ela tem que ter a planta da casa, com as instalações que a casa vai ter, hidráulica, eletricidade, tudo lá direitinho, calculado no papel. Se sair juntando tijolo com tijolo, sai um negócio torto que cai no chão. Então, para que aconteça uma casa, tem que ter um projeto. Então, olhando para a nossa vida agora, a gente tem muito o que reclamar. Como a gente reclama, né? Não está bom por causa disso, não está bom por causa daquilo, não posso ser feliz porque não tenho isso, não posso ser feliz porque não é assim, porque me aconteceu isso ou aquilo. Tem gente que não pode ser feliz porque mamãe, há 60 anos atrás, me deu uma palmada na frente de todo mundo, e aí, por isso a minha vida tem que ser uma porcaria. Né? Não posso ter um relacionamento, porque eu tive foi maravilhoso, mas a pessoa me traiu. Então, a gente precisa, se quer uma condição de vida saudável, feliz, podemos
Deus deixa. Aliás, é o que Deus quer. É a vontade de Deus que nós sejamos felizes. Então, quando a gente se coloca em movimento, o universo começa a conspirar a nosso favor. Começa a vir um fluxo a nosso favor. Aí, quando a gente se movimenta, aí aparece um negócio que estava ali que a gente nunca viu. Aparece uma pessoa para ajudar. Aparece alguém para dar uma oportunidade. Mas a gente tem que fazer um movimento, a gente tem que se pôr a caminho. A nossa felicidade tem que ser um projeto nosso pessoal. Não adianta ficar sentado à beira do caminho esperando que alguém venha no cavalo branco, né? Pocotó, 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 né? Ah, você quer ser feliz? O que você quer? Ah, tá aqui. Não vai acontecer. Então, vamos ter um projeto pessoal. O projeto pessoal tem uma característica que o diferencia dos demais projetos. Um projeto pessoal, ele é pessoal. Olha que coisa. O que é um projeto pessoal? É um projeto da pessoa, para a pessoa, com a pessoa, pela pessoa. Então, eu não posso ter um projeto pessoal para outra pessoa realizar. Então, uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim: Luzia, eu tive uma ideia de um livro legal para você escrever. Escreva você? Como assim? Né? O meu projeto pessoal é que meu filho se forme. Esse é o seu desejo, é um bom desejo. Esse até é o nosso dever, pelo menos nos esforçarmos para dar educação aos nossos filhos. Mas essa não pode ser a razão da minha vida. Por quê? Porque quem vai se formar ou não é o meu filho. E ele é um outro ser. Criado livre, como nós somos criados livres. Ele não nasceu para realizar os nossos sonhos. Ele nasceu para realizar-se a si mesmo. Então, pode ser que o sonho dele, o projeto dele seja abrir uma padaria e não se formar em medicina. E ninguém é maior ou menor por isso ou por aquilo. Então, o meu projeto pessoal não pode ser que meu amor volte para mim. Porque meu amor pode não se considerar mais meu amor. E nunca mais venha se considerar. Já falei da minha amiga, né, que estava projetando viagens. Quando o marido se aposentasse, iam fazer muitas viagens. Só que o marido estava pensando em se aposentar para sentar no sofá. Então, vocês imaginem, né, a agonia, a frustração, a angústia de ver aquele homem sentado no sofá. E ele felizão lá no sofá. O projeto dele era esse, né? Então, vamos lá. Projeto pessoal tem que ser alguma coisa que você pense em fazer para você, com você, por você. Muita gente, quando começa a pensar nisso, entra no conflito do egoísmo. Mas não é egoísmo. Então, nós já temos uma maneira muito fácil de saber se aquilo que você está buscando, pensando, é egoísmo ou é um projeto pessoal. Aquilo que você está pensando em fazer prejudica alguém? Se o que você está pensando em fazer prejudica alguém, aí é egoísmo. Então, assim, a minha vizinha tem um marido legal. O meu projeto pessoal é para pegar aquele marido para mim. É egoísmo, não é? Vai prejudicar a família, a vizinha, os filhos, né? O meu amigo tem um emprego bem bacana. Eu vou dar um jeito de queimar o filme dele para ficar no lugar dele. Não é legal, né? Agora, quando nós
há muitos anos, há muito tempo, viemos renunciando ao nosso direito de ser feliz, de ser pessoa, para patrocinar a doença de outras pessoas. É claro que no momento que a gente fala que acabou o patrocínio, elas reclamam. Teve uma reportagem há pouco tempo na televisão de muitas famílias, que estão sendo sustentadas pela aposentadoria de um idoso. Então, a aposentadoria do idoso é para comprar o mercado, é para pagar a escola, é para dar o tênis, o presente de Natal. O que sobra para o idoso que trabalhou a vida inteira? Reclamação, porque você se aposentou com muito pouco. Né? Claro que se esse idoso vier para o Autocura, resolver que vai usar o seu dinheiro da sua aposentadoria para fazer uma viagem, os sanguessuga não vão gostar nem um pouquinho. Mas em que situação o idoso está prejudicando aquela família? Quando ele diz que não vai mais patrocinar a mordomia ou patrocinando a mordomia? Vamos pensar, né? Tem uma história também muito manjada do sábio que andava pelas estradas com seu discípulo e chegou num lugar muito pobre, muito miserável, uma casa esburacada, não tinha nada para comer, só um negócio lá, as crianças barrigudas e uma vaquinha magra. E aí, o sábio chegou ali, né, falou com eles, pois é, se não fosse a nossa vaquinha, nós não teríamos nada. Mas a gente ainda tira um leitinho da vaquinha, que a gente vende na feira, e aí dá para comprar qualquer coisinha. Ah, tá bom. Aí o sábio chamou o discípulo, olha só, eu vou distrair esse pessoal e você empurra essa vaquinha no precipício. Nossa, mas é só isso que eles têm. Empurra a vaquinha no precipício. E assim foi feito. Deixaram lá aquela choradeira e foram embora. Quando eles voltaram, alguns anos depois, a casa estava toda consertada, a roça estava plantada, as crianças estavam bem nutridas. Por quê? Acabou o leite da vaquinha. E aí as pessoas tiveram que usar as riquezas interiores que todos nós temos inteligência, todos nós temos habilidades, todos nós temos poder de criação, de fazer, de acontecer, mas se tem uma vaquinha, né? Tem a aposentadoria da vovó, né? Então, é claro que quando nós anunciamos que vamos estudar para quê? Você já está velho. Mas pensa que a pessoa está preocupada com você? Está pensando assim, vai estudar, vai abrir a cabeça, não vai mais ser meu escravo, não vai estar mais aqui sobre a minha dependência. Quando você fala que vai fazer uma viagem, está maluca, seu coração, sua artrite. O coração, muitas vezes, não tem cura. A artrite não tem cura. Então, é melhor você viajar, passear, conhecer um lugar que você quer conhecer com coração ruim e com artrite, do que ficar com coração ruim e com artrite vendo televisão o dia inteiro. Por quê? Porque a alegria produz serotonina, a serotonina produz alegria, é um feedback, né? E aí a gente sai da depressão, a gente emerge da depressão. O exercício, o movimento ajuda o coração a funcionar melhor, mexer as articulações ajuda a melhorar a artrite, porque os músculos ficam mais elásticos, repuxam menos as juntas. Então,
quando você anunciar o seu projeto, se prepare que muita gente não vai gostar. E isso não quer dizer que você não está no caminho certo. Pode ser que só agora você esteja no caminho certo. Então, fazer mal não é igual a desagradar. Muitas vezes a gente faz mal agradando. Então, libere-se para sonhar. O que a gente observa? A criança sonha tempo integral. Por quê? Porque ela ainda não acumulou os limites, as barreiras, as negações, as frustrações, os cala-boca da vida. Ao longo do tempo, ela vai acumulando isso e chega uma hora na vida da pessoa que a pessoa não sonha mais. Quando nós perguntamos o que você vai fazer, o que vai ter na sua vida daqui a um ano, e a gente não consegue pensar em nada, é porque não está mais sonhando. E sonhar é fundamental para a saúde psíquica. Fundamental. Então, eu vi também nas reportagens que lá no Haiti, depois daquele terremoto, depois daquela confusão toda, que ainda está lá, aquela situação caótica, os meninos jogando bola na rua. Os meninos jogando bola. E se você for perguntar para o menino, você está jogando bola? Eu vou ser um jogador de futebol. Aí você, coitado, esse jogador de futebol, aí no meio desse miserê, coitado, tadinho, né? Tadinhos de nós que não conseguimos mais sonhar. Se você pergunta para a criança o que você vai ser quando crescer, ela sempre tem resposta. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não é? Aí pergunta para você, o que você vai ser daqui a um ano? Sei não. Daqui a 5. Você nem se eu estou vivo, né? Quando o jovem entra na faculdade de medicina, ele tem 6 anos de faculdade pela frente, ele tem agora atualmente que esticar isso por mais 2 ou 3 anos de residência, dependendo da especialidade, para poder estar médico na sociedade. São 8 anos. Então você tem certeza quando você entra na faculdade que você vai estar vivo até lá? Tem? Não. Na minha turma ficaram 3 pelo caminho. Acidentes, doenças, que jovem também adoece, doenças fatais, problemas comuns do jovem que se expõe demais aos riscos. Então, ninguém sabe se vai estar vivo até lá. Isso quer dizer o quê? Que essa não deve ser a nossa preocupação. Que essa informação não deve trazer, não deve influenciar na nossa decisão. O que a gente precisa sonhar é o que a gente quer fazer. O que você quer fazer? O que você quer experimentar? O que você quer aprender? O que você quer ver como é que é? O quê? Então, como a gente vem com o canal do sonho sendo entupido desde que a gente era criança, né? Que a gente falava, eu quero isso não é para mulher. Eu quero aquilo, isso é para gente rica. Eu quero aquilo outro, nada disso, né? Vai botando areia, aí o canal do sonho fica entupido. Então, essa semana nós estamos sendo convidados ao saudável exercício do sonho. Apenas sonhar. O que você quer fazer? O que você quer que aconteça na sua vida que dependa de você? O que você quer experimentar? O que você quer conhecer? Aonde você quer ir? O que você quer conhecer? É como se você pegasse essa parte do seu ser que sonha, que se costuma chamar sua criança interior, porque ela não morreu não, nem ficou velha, tá? Quando a Sônia às vezes nos convida aqui para brincar,
demora, para uns demora mais do que para outros, mas uma hora a criança aparece, né? Então, é como se você pegasse essa criança, sentasse ela numa cadeirinha e perguntasse para ela: o que você quer? O que você sonha? Qual é seu desejo? E deixar ela falar. Deixa a sua alma falar. Se for possível, faça uma lista. Eu quero conhecer Salvador. Eu quero conhecer a França. Eu quero aprender a tocar violão. Eu quero aprender a cantar. Eu quero aprender a fazer roupa. Quero aprender a costurar. Eu quero conseguir um emprego para ganhar um dinheirinho, para poder ter mais independência na minha vida. Eu quero... Deixa ela falar. Faz uma lista. Nesse exercício, nós vamos ouvir na nossa mente aquelas vozes todas que botaram areia no nosso sonho. O pai vai falar, a mãe vai falar, a professora vai falar, a avó vai falar, o marido, a esposa vai falar, até o filho vai falar. Para que isso agora? Então, a gente vai agradecer a todo esse pessoal o grande interesse na nossa felicidade, mas vamos avisar para eles que a gente está só sonhando, que eles podem ficar tranquilos, né? Então vamos abrir o nosso canal do sonho e ver o que aflora, o que vem, o que aparece. Duas coisas podem acontecer. Conseguiu, a gente vai continuar daí para frente. Não conseguiu, traga essa dificuldade para o grupo, para compartilhar no grupo. Não é só você que tem dificuldade, muitos têm dificuldade. Outros tiveram dificuldade, mas encontraram um caminho. Quem sabe esse caminho não vai servir para você. Então, olha só que exercício gostoso. Sonhar. O que você quer ver na sua vida daqui a um ano? Daqui a um ano, dá para uma pessoa estar arranhando no violão? Dá. Dá. Não dá para tocar granada, mas dá para aprender umas posições, aprender a se acompanhar cantando uma canção. Violão não é tão caro assim, às vezes consegue de segunda mão, né? Daqui a um ano, dá para uma pessoa que nunca ligou um computador estar usando o computador? Dá e sobra. Dá e sobra. Então, hoje em dia, a gente sabe que também o computador está bem mais acessível, que tem cursos gratuitos para a terceira idade, para a quarta, para a quinta. Daqui a pouco vai ter para desencarnar. Sessão mediúnica de usar computador. Daqui a um ano, dá para uma pessoa estar se virando no inglês? Dá, sim senhor. Né? Depois de um ano, ao final de um ano, nos cursos de inglês, a partir dali, não se fala mais português dentro da sala. Isso quer dizer que dá para se virar, né? Em qualquer idioma, em francês, italiano, alemão, lá o que você quiser. Daqui a um ano dá para a sua vida estar muito diferente de hoje para melhor. Mas você tem que sonhar. Olha só, você tem que fazer esse esforço, você tem que olhar para o futuro, parar de pôr areia no seu sonho. Eu uso um exemplo para vocês verem como a gente põe areia no nosso sonho. Assim, de graça, como se a gente tivesse aprendido com todo mundo a pôr areia nos sonhos. Eu estava no consultório vendo lá um livro com figuras do Egito e um rapaz propagandista, que não ganha mal não, hein? Chegou, olhou aquela revista e falou assim: eu queria tanto conhecer o Egito. Aí eu falei para ele: por que você não vai? Porque é muito caro. Eu disse: quanto é? Não sei. Não sei. Então, muitas vezes a gente enterra um sonho porque diz que é muito caro, mas não sabe quanto é.
Isso faz diferença? Toda a diferença do mundo. Por quê? Eu vou lá, descubro quanto pego aquele valor e vejo se eu tenho um salário, quanto desse salário eu preciso juntar por mês para realizar aquele sonho daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, não importa. Começo a juntar um dinheiro. Começo a pensar em como economizar um dinheiro que eu estou gastando à toa para realizar o meu sonho. Começo a pensar de que maneira eu posso faturar um dinheirinho extra para realizar o meu sonho. Então, quando a pessoa tem um sonho que vai custar um dinheiro, que naquele momento ela não tem, e ela sabe quanto e começa a se movimentar nesse sentido, ela já está numa outra situação mental. E é isso que faz toda a diferença. Claro que quando ela tiver o dinheiro e for ao Egito, vai ser ótimo. Mas, entre aquela pessoa que está sentada à beira do caminho, reclamando, se lamentando, porque não teve isso, porque não fez aquilo, porque queria isso, porque queria aquilo, e aquela pessoa que está a caminho de realizar o seu sonho, não importa daqui a quanto tempo, faz uma diferença brutal em termos de saúde. A pessoa que está parada à beira do caminho, se lamentando, está consumindo a sua serotonina, a sua vontade de viver, as suas energias, está se consumindo. E aquela pessoa que está a caminho, está se nutrindo, está se alimentando, está absorvendo energias positivas. Aí todo dia ela olha as figuras, aí ela já vai pesquisar os hotéis, aí ela já vai traçar o roteiro, mas isso é só para quem não tem nenhum problema de saúde, para quem não morreu ninguém na família, para quem está com tudo certo, né? Claro que não. Pior que a gente fica esperando essa hora, né? A pessoa diz assim, eu quero tal coisa, mas agora não dá, porque mamãe está doente. Tá bom, aí mamãe fica boa, mamãe morre, e papai agora está doente. Né? Aí papai morre, o papai fica bom. Agora minha irmã está com problema. Agora minha tia. Agora não sei quem. Agora não sei o que lá. Agora eu estou com a unha encravada. Agora eu estou com um problema na perna. Agora eu tenho que consertar a máquina de lavar roupa. Agora eu tenho que arrumar um professor particular para o menino. Agora eu tenho que não sei o que lá. Nunca chega a hora em que está tudo zerado para você poder fazer alguma coisa. Então parece que a vida está nos dizendo que nunca vai estar tudo zerado, não parece? É ruim abrir mão dessa esperança, né? Mas essa é fundamental. Para quê? Para que a gente possa viver o agora, aproveitar o agora, desfrutar o agora e sonhar com o futuro. Se eu fico esperando uma hora em que vai estar tudo certo, essa hora não chega nunca. Tendo um projeto, vou só enunciar as perguntas que a gente faz, que são importantíssimas. Fazer essas perguntas e respondê-las, para que um projeto se transforme de sonho em realidade. Então, quando você já souber o que você quer fazer, é assim, quando você pensa nessa coisa, o seu olho brilha, o seu coração esquenta, a criança interior fala, é isso, tá? Aí, quando você já tem isso, aí você pergunta, como vou fazer isso? Como? Se for uma coisa que eu quero aprender, eu preciso procurar uma escola. É fundamental. Se for uma viagem que eu quero fazer, eu preciso ver aonde se transa essa viagem. Como eu vou fazer isso? E quando eu vou fazer isso? Todos têm agenda? O silêncio quer dizer sim ou não? A agenda é fundamental, tá?
Porque você tem que pegar a sua agenda. Quem não tiver agenda, tiver folhinha na geladeira, também serve. Você tem que pegar seu calendário, sua folhinha, e marcar lá qual é o dia que você vai cuidar disso. Então, quando é que você vai ver aonde tem o curso de graça, ou de acordo com o seu bolso, que ensina a usar computador? Aonde é? Que dia você vai lá? É quarta-feira, dia tal. Você vai lá na sua agenda, naquele dia tal, e coloca lá. Hoje, ir lá no curso tal, ver quanto é, fazer matrícula. Tem que movimentar a roda, entendeu? Porque senão, pensa, gosta do que pensou, qualquer hora eu vou. Não vai. Não vai. Qualquer hora não vai. Então tem que marcar. Marca lá na agenda, no calendário. Segunda-feira eu vou. Pode ser que não dê certo? Claro que pode. Então, não deu certo aquele dia, era caro demais, não tinha horário, programa outro. Enfim, não deixe o negócio cair. Então, o que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Então, eu preciso sonhar, responder as perguntas e aí passar para o trabalho. Esse primeiro momento é o momento da inspiração, né? Da inspiração. Depois eu tenho que passar para o momento da transpiração, que é fazer acontecer, caminhar, ir até os lugares, me apresentar, correr os riscos, levar pau, tentar de novo, me esforçar. Sem isso, não é praga, tá? A vida de todo mundo aqui, inclusive a minha, se eu não sonhar, vai estar igual, se eu me der bem, ou pior do que hoje. Não é praga não, é só uma observação da realidade. Por quê? Se você não planta flores no seu quintal, o que é que nasce lá? Capim. Quando não nasce nada, você está no lucro. Em geral, nasce capim, dá formigueiro. Eu sei, porque tenho lá em casa, né? Então, a gente precisa sonhar, colocar esse sonho no papel, planejar a realização desse sonho, para depois ir para o momento de fazer acontecer. Não importa o seu diagnóstico, não importa a sua idade, não importa a sua situação familiar, não importa nada disso. É o seu sonho que vai ser o momento de sair desse contexto para um contexto melhor. E os anjos dirão amém. Você vai ver que quando você está em movimento, as ajudas começam a aparecer. Aliás, seu anjo da guarda, seu amigo espiritual, o que você quiser pensar, está só esperando que você faça algum movimento para poder te apoiar. Ele não vai fazer mágica de mudar a sua vida sem que você se movimente. Mas a partir do momento em que você se movimenta, o universo começa a conspirar a seu favor. Pode acreditar, assim que funciona. Tá bom? Lembretes para encerrar: autocura móvel. Quem tem pessoas em casa que não podem sair, tragam os nomes. Vê primeiro se a pessoa quer, né? Tá? Autocura para crianças. Quem tiver criança doentinha, que não está indo à escola, com probleminha de saúde, pode trazer. Quem tem alguém que está precisando vir, mas não está podendo vir porque tem a criancinha, pode trazer a criancinha. Autocura à noite para os nossos amigos que não podem vir de manhã, e para todos vocês que só estão vindo porque estão desempregados, mas logo terão emprego. Autocura à noite, quinta-feira. É o nosso cantinho da doação, que é a nossa contribuição para a obra social da casa.
E na próxima semana estão pedindo arroz. Tá bom? Quem queria falar? Eu só vou falar da inspiração, o resto todo, ou você fica aqui, ou você fala no grupo. Inspiração, como é que a gente faz a inspiração do ar? Né? Então a inspiração vem do mundo das ideias, né? Das suas, das outras mentes, da espiritualidade superior, do alto, de Deus, né? A inspiração. O momento de sonhar é um momento de inspirar. Então, essa frase, né, do Einstein, que ele fala que o trabalho dele é 1% inspiração e 99% transpiração. Tá? Então, ele tem que estar no laboratório, ele tem que ralar, ele tem que fazer conta, cálculo, ele tem que lidar com aquilo tudo. Mas tem um momento em que né? O momento da inspiração. Ok? Vamos lá?